turma, beleza? Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Papo de TI. Eu sou Wagner Aledo, diretor-geral da HT Solutions, e hoje estou recebendo aqui uma turma especial que vai falar para nós sobre uma tendência muito forte nos dias de hoje, que são os escritórios inteligentes. O que são os escritórios inteligentes? Do que se alimentam? Como vivem? No Globo Repórter de hoje... Hoje são essas algumas das questões que você vai ouvir aqui de especialistas, pessoas que estão vivendo no dia a dia essa transformação e que vão nos ajudar a compreender um pouco mais esse tema. E para me ajudar a discutir esse tema de escritórios inteligentes, eu estou aqui com 3 presenças mais do que especiais. Quero de antemão já agradecer a todos por terem aceitado o nosso convite. Um dos profissionais que está aqui hoje é o Diego Hoffman. Diego, que é um profissional que atua com certeza há mais de 10 anos no mercado de TI. De novo, vou falar só 10 anos para não denunciar muito a idade dele, mas é um profissional que tem ampla experiência dentro de algumas das principais empresas desse país, desenvolvendo soluções que melhoram produtividade e que dizem respeito à infraestrutura de TI. Diego, estou muito contente da tua participação aqui hoje, seja muito bem-vindo. E aí, Wagner, beleza? Tudo na boa? Obrigado pelo convite, é uma honra estar participando com esse time aí para discutir esse tema bastante importante nos dias de hoje. Show de bola, seja bem-vindo, Diego. A gente está aqui também com o Eduardo Stefan, que é pré-vendas da HT Solutions, profissional que vem nos últimos anos e tem participado de dezenas de projetos bem-sucedidos de Wi-Fi, rede, projetos de tecnologia inteligentes e escritórios inteligentes aqui na HT Solutions e que com certeza vai trazer uma grande contribuição hoje para esse debate. Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Wagner. Obrigado pelo convite para vir hoje discutir um assunto tão debatido nas mesas de reuniões dia a dia em todos os clientes. E para fechar, então, esse time de peso, está aqui conosco Roberto Gonçalves. Roberto, que é implementador especialista em redes, também tem atuado em dezenas de projetos nos últimos anos na área de tecnologia da informação. Roberto, estou muito contente que você esteja aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Wagner. Vai ser um prazer aqui estar com vocês, né, discutindo essas ideias e dando dicas para os nossos clientes e pessoal que está ouvindo. É isso aí, Robertinho. Vai ser bacana mesmo. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão tirar bastante dúvidas. Aliás, nos últimos episódios a gente tem percebido uma participação muito interessante das pessoas, uma interação. E isso é muito bacana. A gente percebe que há aí uma demanda de informação correta, informação de qualidade quando a gente fala de tecnologia da informação. E esse é o propósito do nosso podcast Papo de TI. Muito bem, escritórios inteligentes, né? Quando a gente fala de escritórios inteligentes, esse é um conceito bastante amplo, né? Eu entendo que hoje, de fato, a força de trabalho tem exigido cada vez mais espaços, escritórios que tragam diferenciais na sua entrega, né? Já aquele modelo antigo de escritório, onde cada um tinha uma baia, fechadinho, conectava um cabo ali no seu computador ou já tinha um PC todo conectado, isso tem mudado porque a exigência por produtividade e a forma de trabalho tem mudado demais nos últimos anos, né? A tal transformação digital, que é um tema que a gente já discutiu amplamente aqui no nosso podcast, ela está aí. E hoje, por exemplo, você observa espaços de coworkings, onde o café é liberado, até o chopp é liberado, cada um senta no lugar que quer, já se conecta a uma rede, já acessa os sistemas, enfim, essa é uma tendência que eu entendo que não tem mais volta, né? Agora, o empresário comum, o funcionário da área de TI, o gestor de TI, ele está ali sentado muitas vezes num ambiente tradicional, olhando para esse desafio que é transformar a empresa dele, e às vezes fica em dúvida de como começar, por onde começar, o que fazer. Então hoje o que a gente pretende é discutir um pouco tudo isso, né? Agora, para começar, escritórios inteligentes. Eu queria perguntar para o Eduardo, começar com ele, para que a gente possa nivelar um pouco as informações e tentar entender. Quando a gente fala sobre escritório inteligente, a gente está falando especificamente do que, Eduardo? Bom, Wagner, conforme
você comentou, é um assunto amplo. Vamos diminuir um pouco esse assunto, né? Vamos tratar mais sobre Wi-Fi, mobilidade dentro das empresas. Cada vez mais as empresas estão todos os dias procurando soluções de como aumentar a produtividade dos seus funcionários, seus colaboradores dentro das empresas. E como fazer isso? Deixando ele só na baia dele, talvez não seria o assunto mais interessante de se bater com escritórios inteligentes. E sim, trazer a mobilidade, não definir mais um local fixo para esse colaborador. Com isso, a gente ganha produtividade, a gente ganha tempo em cima do colaborador. Sim, e na verdade, né, Eduardo, quando você fala sobre o escritório inteligente, na verdade eu entendo que hoje em dia, para muitos profissionais, o escritório dele, na verdade, é onde ele está. Não necessariamente ele precisa se deslocar para um determinado lugar onde vai haver uma tecnologia lá disponível, mas ele pode trabalhar de qualquer lugar e ao mesmo tempo que isso é muito bom, aumenta a produtividade, tem economia de tempo. A empresa, por outro lado, precisa ter algum tipo de segurança, né? Ou mesmo quando você chega em uma empresa e você está conectado na rede Wi-Fi, existem desafios de segurança, existem desafios de produtividade, existem desafios de gerenciamento que certamente precisam ser superados para que uma estratégia de escritório inteligente tenha êxito. Na tua visão, quais são as principais tendências que o mercado tem apresentado quando a gente fala dessas dificuldades de implementação de um projeto de escritório inteligente? Bom, desde o lançamento da Wi-Fi, a segurança sempre foi um ponto decisivo para a implementação desse tipo de solução. Como manter as informações da empresa seguras se o usuário pode caminhar por toda a empresa e fazer o que ele quer dentro da rede? Hoje já existe programas, softwares que podem fazer o controle do usuário dentro da rede através de contextos. Que local que ele pode acessar, o horário que ele pode acessar, então tu começa a ter uma segurança voltada para o negócio e não simplesmente deixar o usuário acessar o que ele quer dentro da rede. Agora, eu quero trazer um pouco o Diego para essa discussão, porque o Diego ele tem estado muito dentro das empresas, né? E conversando com vários gestores de TI que apresentam para eles as suas principais dificuldades, os seus principais anseios para a transformação digital das empresas. Agora, Diego, nesse contexto, né, de um lado, um profissional que hoje em dia pode trabalhar com muito mais mobilidade, tendo economia de tempo, tendo mais produtividade. Do outro lado, a gestão de TI preocupada com segurança, preocupada com a implementação das melhores práticas, né? O que você tem ouvido nas empresas? Quais são os principais desafios e as principais solicitações que você tem enxergado no dia a dia, na prática, nos teus clientes? Wagner, hoje em dia a gente pode, o que eu tenho escutado muito, o Wi-Fi é igual água, né? Tem que fornecer isso de uma forma muito ampla para todos, né? Desde para o teu visitante quanto para o teu colaborador, tá? O que os gestores têm me comentado no dia a dia é que novas gerações entrando nessas empresas é praticamente uma exigência de eles conseguirem ter um acesso móvel, né? E além disso, as empresas estão mudando muito os seus layouts, né? E isso está custando muito. E acaba que o Wi-Fi acaba sendo uma ferramenta muito poderosa para essas empresas, tá? A gente tem um outro ponto que vem contando bastante, tá? Não só para o cliente interno, mas para o cliente externo. Eu tenho cases de clientes da área de saúde que eles precisam fornecer o Wi-Fi nos quartos das pessoas internadas, seja para a pessoa que está internada, que está utilizando, ou seja até para uma situação dos visitantes. A pessoa está lá passando o final de semana e não tem um sinal de Wi-Fi de qualidade. E é isso que é importante. Não adianta só prover um sinal de internet, de Wi-Fi. Tem que prover com qualidade. Aí a gente entra no outro ponto. Como saber se está com qualidade ou não? Os gestores estão nos cobrando bastante. Eu preciso de ferramentas para avaliar. Porque o tiro pode sair pela culatra. Tu acaba fornecendo, espalhando e irradiando, né, sinal Wi-Fi por todo o teu escritório, seja um hospital, seja qual for o teu segmento, se tu não souber o que está acontecendo na tua rede em questão de segurança, e se tu não souber conseguir medir se realmente está com qualidade e tu tendo ferramentas para tomar ações preventivas para fornecer a melhor experiência, pode estar causando uma má experiência e esse usuário, seja interno ou externo, ele vai acabar indo nas redes sociais reclamando aqui do serviço. Então, são vários desafios em conjunto e aí a gente tem que trabalhar com cautela para entender todos esses pontos de dor
para entender qual que é a melhor solução para cada negócio. Então, na verdade, a vitrine é a disponibilidade de um sinal Wi-Fi, né? Agora, por trás daquilo, existe toda uma demanda de planejamento, de programas, de processos, de infraestrutura para deixar aquilo de pé, né? Então eu quero trazer um pouco o Robertinho para esse papo, porque o Robertinho é um cara que está lá nas empresas implementando isso, né? É aquele que está lá vendo o indivíduo subir numa escada e pregar no teto lá o AP, é aquele que está mexendo nos softwares para fazer toda a instalação, a implementação e sente na prática e conversa no dia a dia com os profissionais de TI que tomaram essa decisão de implementar uma solução de escritório inteligente. Robertinho, na tua visão, né, definida então a estratégia de implementar uma solução de Wi-Fi com gerenciamento, como que o gestor de TI deve se programar, como ele deve se organizar para que ele tenha uma implementação tranquila e ele tenha alguma coisa que não vai ser uma surpresa, como o Diego bem mencionou, que vai funcionar? Bem, Wagner, geralmente quando a gente vai no cliente, a gente acaba conversando com ele nas reuniões de alinhamento e tal, qual é a real necessidade para aquele determinado tipo de usuário. Então, identificar bem o que realmente o usuário precisa é um ponto-chave para a implementação ser um sucesso. Outra coisa que a gente tem notado muito nas empresas é a questão da política de segurança da informação. Elas geralmente não são bem definidas e a hora que a gente vai implementar a questão de BIOD, que precisa definir esses acessos corretos para os usuários, essa política tem que estar perfeita, tem que estar ciente para todos os níveis de hierarquia da TI e de todos os seus usuários. Por quê? Porque se não tiver bem definida a política, a gente não consegue aplicar corretamente o controle de acesso e acaba gerando brechas na segurança da Wi-Fi ou da rede como um todo. Então isso é muito importante para a gente estar concluindo um projeto com sucesso. Robertinho, se você fosse o gestor de TI de uma empresa, né, e recebesse ali investimento ilimitado, o dono da empresa falasse: Robertinho, eu quero criar um ambiente aqui perfeito para os meus funcionários, eu quero ter gestão, eu quero ter segurança, eu quero ter uma boa experiência. Qual seria o caminho que você buscaria? Que tipo de solução você implementaria? Primeiramente seria um sonho, né? Acho que nenhum papo é de TI, então tem que falar a verdade. Nenhum gestor vai conseguir isso, né? É verdade, mas vamos sonhar. Vamos sonhar alto, vamos lá. Primeira coisa, ele precisa identificar a real necessidade para poder fazer o uso dessa verba de uma maneira correta. Então, eu no caso, se fosse um gestor, eu identificar a real necessidade dos usuários e preparar esse ambiente para que todo mundo conseguisse acessar, mas com controle e com segurança. Eu ia procurar soluções com políticas de segurança baseadas em contexto, também baseado em segurança com aprendizagem, né? Para entender melhor o que o usuário está tendo acesso. Por exemplo, o usuário do financeiro precisa acessar só a demanda do financeiro. De alguma maneira ele começou a acessar outra área administrativa lá e começou a fazer o upload desses arquivos para fora da empresa. Então, baseado nessa aprendizagem de Virtual Machine, pegar e cortar esse acesso ou limitar esse acesso para identificar o que realmente está acontecendo com aquele usuário. Então, seria interessante investir nesse tipo de soluções. Bacana. Eduardo, tem duas coisas que também eu percebo nas experiências que eu tive de implementação de projetos de Wi-Fi que pretendem transformar uma empresa numa empresa mais inteligente. Então, eu queria te fazer duas perguntas em uma e você ver como é que é a melhor forma de responder isso aí. Primeiro, tem uma questão de um planejamento físico, inclusive, né? Assim, aonde que eu devo colocar as antenas? Como que eu faço o tal famoso site survey de uma forma segura, de uma forma correta, porque esse é um passo importante que depois de bem feito define e facilita muito as coisas no futuro, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual é a solução de mercado, na tua visão hoje, mais aderente, que oferece uma melhor experiência e um melhor custo-benefício para os clientes? Bom, Wagner, em relação ao site survey, o que a gente sempre debate com o cliente que não é eu acho
que são 5 antenas, eu acho que são 10 antenas. O acho, quando a gente fala sobre o Wi-Fi, não existe. Tem que ser medido, tem que ser lá testado fisicamente no cliente para ter a certeza que a quantidade de antenas é a correta e que vai atender a necessidade do cliente final. Em relação a melhor fornecedor hoje de mercado, existe vários, porém um que aborda de uma maneira diferente todos os projetos, que seria a Aruba. Por que a Aruba? Simplesmente ela traz uma proteção do investimento da empresa. Por quê? Porque eu posso implementar uma solução através da nuvem, uma solução com controladoras que fazem a gestão internas dentro da empresa, uma solução voltada on-premise, então serviços instalados em servidores dentro da empresa e tudo com o mesmo access point final. E isso a gente não vê em outros fornecedores. Então o cliente sempre, eu quero uma solução na nuvem, é um determinado AP. Eu quero uma solução dentro de casa, com gerenciamento dentro de casa, é outro AP. E isso a Aruba já tira do seu negócio. Todo negócio é voltado pro cliente. Então o mesmo access point na nuvem, tanto o gerenciamento em casa. Isso é uma proteção do investimento que a gente sempre bate com o cliente. Bacana. Diego, o Eduardo falou aqui sobre investimento, então queria te trazer de novo para o debate, falando sobre investimento no seguinte sentido. Quando a gente fala assim de escritório inteligente, de um projeto de Wi-Fi que necessita de um planejamento, isso às vezes parece que é voltado só para quem é muito grande, para quem tem muito dinheiro, para uma empresa gigante. De fato, é isso? Ou você observa que existem soluções que poderiam também atender outros modelos de negócio, empresas um pouco menores, empresas que estão ali mais próximo do SMB, né? Ou seja, pequenas empresas. Você observa que as soluções hoje disponíveis no mercado, sobretudo as soluções de Aruba, elas têm capacidade de atender empresas de diferentes tamanhos e formatos, ou ela é mais focada para algum tipo de empresa? Wagner, a gente consegue atender com as nossas soluções desde a padaria da esquina. Então, temos soluções muito maleáveis, desde o pequeno negócio ao grande negócio. E aí a escala vai dependendo da necessidade de cada negócio. Por exemplo, se daqui a um pouco tu precisa entender se passa muitas pessoas na frente do teu negócio, ou se tu precisa adotar um sistema de segurança muito mais restritivo na tua empresa. A gente tem soluções para atender todos esses negócios. Até queria adicionar um ponto aqui que não foi mencionado, mas que é muito importante, principalmente quando a gente vai falar de empresas provendo Wi-Fi para o público externo, é em relação à LGPD. É um assunto que está em ampla discussão no momento, né? Essa lei de proteção de dados, e isso é muito importante. Quando a discussão de Wi-Fi, de liberar a internet, de prover essa experiência para o usuário interno, para o usuário externo, para quem ele seja, ele não está só na qualidade do sinal, como eu mencionei anteriormente, e sim também atender às normas regulatórias. Porque caso aconteça alguma coisa, a empresa ela tem que ter uma responsabilidade civil e ela tem que se proteger quanto a isso, né? Então, isso também está sendo discutido e é mandatório também em qualquer solução que vai ser colocada. Muito bem dito, Diego. Aliás, quero fazer um convite para você que está ouvindo esse podcast, ouvir também o episódio número 5 do nosso podcast Papo de TI, que fala especificamente sobre proteção de dados, vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive. Então, está disponível para vocês aí, é só acessar o episódio 5 que a gente vai falar com um pouco mais de profundidade sobre isso aí. Por fim, queria fazer mais uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, hoje se fala muito sobre cloud computing, né? É difícil falar sobre uma estratégia de transformação digital, de escritório inteligente, sem falar sobre cloud, sem falar sobre dados na cloud, sem falar sobre gerenciamento de processos e sistemas na nuvem. Olhando para as soluções que você mencionou, soluções Aruba, soluções de escritórios inteligentes, existe alguma relação disso com a nuvem? Ou seja, a Aruba possui alguma solução que fica na nuvem, que ajuda as empresas a gerenciar suas redes? Wagner, sim, existe. A Aruba possui gerenciamento na nuvem, então através do Aruba Central, uma plataforma de gerência dos equipamentos da Aruba, que facilita o gerenciamento sem precisar instalar algum servidor dentro de casa, né? Com isso eu consigo gerenciar multi-sites, então se minha empresa tem filiais, eu consigo ter uma visão daquela filial, ter o comportamento dos meus usuários, ter uma visão do que está sendo acessado lá e tomar ações em cima dessa solução, né? Uma das soluções também é que a Wi-Fi,
o usuário só liga para o TI para reclamar, a Wi-Fi não está funcionando. Mas tem certeza que é o Wi-Fi ou não é o meu servidor de autenticação que está demorando, o meu DNS que está demorando, o meu DHCP que está demorando para me retornar? Então, a Aruba, dentro das soluções de gerenciamento, tanto o Aruba Central como o Airwave, que é uma solução on-premise, existe uma solução chamada Clarity, onde tem uma visão desde o acesso do usuário, a tentativa de associação do usuário na rede Wi-Fi até a navegação. A gente começa a ter uma visão de como está sendo o usuário dentro da minha rede. Quais são as dificuldades que ele está tendo. E com isso a gente começa a tomar ações voltadas para solucionar logo o problema. Muito bacana, é uma inteligência artificial aplicada ao gerenciamento da rede, né? Muito bem, turma. Como a gente sempre usa para finalizar os episódios desse podcast, esse assunto também é um assunto que renderia aqui horas e horas de conversa. O que a gente fez foi falar de uma forma superficial e fazer um briefing aí sobre os principais temas relacionados a escritórios inteligentes e Wi-Fi, mas a gente pode aprofundar muito mais esse assunto com você. Para tanto, você pode acessar o nosso site, tem uma série de materiais grátis lá para você baixar e aprender mais e ter acesso a mais informações sobre esse tema, assim também como os nossos profissionais ficam à disposição para conversar com você. Eu fico por aqui, agradecendo então ao Diego, Robertinho e ao Eduardo pela excelente discussão que a gente teve hoje, agradecendo a você por estar acompanhando o nosso podcast, e a gente se encontra, tem mais episódios aí, por favor acesse, baixe, acesse o nosso site, sempre um prazer estar em contato com você. Pessoal, vou ficando por aqui hoje, eu sou Wagner Aledo, esse foi Papo de TI, episódio 3, até a próxima.